Um cidadão de 35 anos foi assassinado por indivíduos até aqui não identificados. O caso aconteceu no município de Belas, província de Luanda. Facto é que, nesta altura, os moradores da zona estão a abandonar as suas residências devido à insegurança que se instaura naquela circunscrição da capital do país. Veja a reportagem. Não consigo ficar à vontade em casa. Durante a quadra festiva, aconteceu 3 vezes. São logo 3 corpos que ficaram aqui no terreno. Quando aconteceu dia 23 para dia 24, depois dia 31, aconteceu outra vez. Me sinto muito mal, porque eu não consigo ficar à vontade. Eu assim estou aqui, está a ficar tarde, basta ser 18 horas. Não consigo ficar à vontade em casa, porque estou mesmo com muito medo. Peço ajuda, peço muita ajuda. Eu estou aqui, é só coragem por ser de dia. Não tenho dormido, meu marido sai para ver se ronda. Estou aqui fora dos meus filhos, peço ajuda, muita ajuda mesmo. Estou muito sentida com esses acontecimentos. As lágrimas que caem refletem dor e sentimento de insegurança que os moradores do bairro Tanque 1 vivem nos últimos dias. Esta jovem é moradora deste bairro, localizado no município de Belas, há mais de 20 anos. A jovem descreve situações de intranquilidade nunca vista na zona desde a sua origem. Eles parecem que combinam, parece que fazem um contacto, porque você escuta tiros neste lado, em alguns segundos escuta mais neste lado e neste outro lado, e nós estamos no meio do bairro, ficamos a escutar mesmo assim. De um tempo a esta parte, o bairro foi tomado por grupos de marginais. A situação tem tirado o sono dos moradores. Fala-se em assaltos à mão armada, sobretudo em residências. As situações são frequentes e o modo de agir dos miliantes é bem característico. Eles operam agredindo a porta, eles batem. Quando vejam que o proprietário da casa não está a abrir a porta, eles rompem com martelos, essas coisas que eu já defini. Eles têm rompido e fazem tiros no ar para que a população não pode se aproximar. Quem vive por aqui tem de redobrar cuidados. O risco de vida é iminente e o perigo pode estar à espreita. Andar por estas ruas ou quarteirões a esta hora do dia é normal, mas na calada da noite, para os moradores, pode significar uma sentença de morte. A situação é tão preocupante que muitos preferiram abandonar as casas e procurar lugar seguro para viver. Nós que já estamos habituados, é difícil nos abandonar, mas os recentes, como nunca viram isso, e como nós também, estão com medo e tiveram que abandonar. Aqui volta talvez de 50 e tal casas que já evacuaram-se, outros voltaram para Luanda, enquanto já estavam aqui a fazer os seus produtos do campo. Eu, por exemplo, na minha parte, eu 18 horas já nem consigo ficar fora do meu quintal. Tenho que me fechar dentro. E neste momento eu estou aqui, os meus filhos estão fora de mim. As ações são feitas no período noturno. Para além de armas de fogo, os miliantes utilizam machados e outros objetos para facilitar os assaltos. Levam diversos eletrodomésticos, objetos valiosos e quem resiste ao assalto é morto. Quando eu moro de madrugada, às vezes as pessoas estão a bater na minha porta. Quem é você? Dissemos nós. O que se fala? Disse, olha,
Estamos aqui, aí estamos defeitados. O bandido chegou, está já no teu quartel, mas não sabe se ele matou ou como. Zeca Luanda está morto. O jovem de 35 anos foi vítima da onda de assaltos registrados no bairro durante a quadra festiva. O jovem vivia aqui nesta casa de 1 quarto e sala com a mulher e mais 6 filhos. Foi na madrugada do dia 23 que ele foi surpreendido por um grupo de jovens. Podemos ver ainda aqui a marca da porta arrombada e também os sinais de um tiro. Eles entraram, para além de terem tirado a vida do jovem, levaram quase tudo que estava nesta casa. Neste dia, quem ainda esteve acordado ouviu os disparos. Na polícia, até pensou. Quando ligamos para lá, a polícia responderam que não tínhamos meio para poder vir o nosso socorro. Então só apareceram já quando eram 10 horas, okay? Quando apareceu aqui uma equipa para poder evacuar. O posto policial está localizado a 5 km do bairro. Para além da ausência de efetivos da polícia, o bairro não dispõe de energia elétrica, o que facilita as ações dos marginais. Os moradores estão entregues à sua sorte e o sentimento de insegurança cresce todos os dias. É o grito de socorro de um povo que, de resto, é trazido a este programa pelo repórter André Zage, inspetor Lázaro da Conceição. Onde está a polícia na zona do Tanque 1? Boa noite. Bem, sem avançar muitos detalhes sobre a investigação, é importante dizer que 6 suspeitos já estão detidos pela prática deste crime, não é? Importante também dizer que temos em construção uma esquadra no Tanque de Serra 1, que corresponde ao território operacional onde ocorreu este crime, não é? Este crime de homicídio. Relativamente à situação, resta-nos lamentar e dizer que os bairros têm crescido a uma velocidade galopante, as infraestruturas policiais são limitadas, é difícil acompanhar o crescimento dos bairros, porque as nossas infraestruturas policiais dependem sempre de uma disponibilidade As financeira. informações trazidas aqui pelo repórter André Zage dão-nos a entender que os marginais tomaram o bairro. Bem, relativamente a esse aspecto, não é? Nós ainda estamos a avançar para a construção dessa esquadra, que dentro em breve estará pronta. Agora, nós não conseguimos garantir a plenitude do patrulhamento em todo o bairro, mas certamente, em situações pontuais, nós respondemos às ocorrências. O meu apelo vai para os moradores destes bairros, não é? Dizer que medidas de segurança passiva são elas bem-vindas. Por exemplo, construções que atrasem a intrusão do marginal, como por exemplo paredes sólidas, cobertura fixa, não é? Utilização de gradeamentos, portas sólidas, no entanto a utilização de cães e depois, quando no período noturno forem bater a porta, não responder. E o número de qualquer comandante de esquadra a nível da província de Luanda é público. Ele tem um número de serviço e qualquer cidadão deve preocupar-se em ter este número. Em caso de emergência, em caso de aflição, este número pode ser acionado. Agora, Só que há aí alguns depoimentos, desculpe, inspetor, de moradores que dizem que às vezes acionam a polícia e a polícia demora a chegar no local. bem, provavelmente devem acionar a polícia pelos A terminais. esquadra está a 5 km também, é muito distante. E, por outro lado, devem acionar o meio de emergência 113, não é? Que é praticamente um serviço centralizado. Ele recebe a nível central a ocorrência e depois encaminha para a Mas unidade facto é que, mais próxima do local. Não sei se é possível analisar aqui esse percurso da chamada. Sim, Quer sim. dizer, perde-se tempo de reação. Sim. O que eu aconselho aos cidadãos desses bairros onde a esquadra policial está distante é eles terem mesmo o contacto pessoal do comandante
E sempre que ocorrer essa situação, comunicarem diretamente ao comandante. Mas que estes deixou têm aqui melhores um condições de mobilizar meios para responder à ocorrência. Exato. O inspetor deixou aqui um subsídio importante que eu acho que interessa aos moradores daquela zona, é que está a ser construída uma nova esquadra policial naquela posto zona. policial. Exatamente. E dentro, em breve, esperamos nós, a curto prazo, a polícia estará aí em prontidão para acudir às situações vividas por eles. Sim. É que é importante dizer que um posto pode não resolver o bairro há de crescer noutra direção. Será necessário outro posto futuramente. Exato. O que significa dizer que não há aqui uma evolução de forma, não é, de forma semelhante entre os bairros e as infraestruturas policiais. O bairro cresce mediante as movimentações sociais. Já as infraestruturas policiais dependem do quê? Dependem Exato. de disponibilidade financeira, o que significa dizer que o bairro está sempre à frente da polícia. Exato. Facto é que fica aqui o compromisso da polícia de que futuramente, e esperamos nós a médio prazo, a corporação vai cumprir com o seu papel naquela circunscrição da capital do país. Doutor Itiandro Sloven Simões, qual é a avaliação que se oferece fazer em relação ao grito de socorro? Bem, de facto, estas notícias afetam, criam um sentimento de insegurança. É um crime de homicídio que é doloso. O homicídio é, de facto, de todos os crimes que existem, é a mais flagrante, é a mais grave violação do senso moral da humanidade civilizada. É necessário, de facto, partir também para as estruturas da organização da comunidade, através das comissões de moradores, não para fazer um enfrentamento aos marginais, mas para poderem também ajudar a polícia através da descoberta daqueles que são os suspeitos da prática dos crimes. Mas só quero deixar aqui uma nota. Exato. De facto, estes sentimentos levam a um sentimento de alguma insegurança. Mas diga-se de passagem que, segundo os dados internacionais do UNODC, que é uma agência especializada das Nações Unidas para a droga e para o crime, a taxa de homicídios em Angola é de cerca de 19%. Estamos a falar de cerca de 3.426 mortos em média, enquanto que aqui na África Austral a taxa ronda os 30%, isto é, Ainda estamos melhor. ao nível da África Austral, o nosso país não atinge as taxas médias de homicídio existentes. Pronto, e certamente muito mais distante do que na América Central, em que a taxa chega aos 40%. Não estamos aos níveis da Europa, que tem 1,3%, é verdade, mas repare que a média angolana é 19%, enquanto que a média de homicídios na África Austral é de 30%. Portanto, apesar de haver essas dificuldades que são entendíveis, o nosso país ainda é seguro no concerto das nações. E ainda bem, doutor Pedro de Castro Maria, qual é a análise sociológica que se oferece fazer em relação à atitude dos moradores que se veem a abandonar as suas residências naquela zona? É normal que assim atuem, porquanto o ser humano procurou sempre transformar a natureza em seu proveito, adaptar-se a meios que lhe sejam favoráveis, não é verdade? Quando o senso de insegurança é muito alto, quando há um número considerável de assaltos, de homicídios na área, não há outra opção que não seja para muitos Imigrar. que têm alternativas, Exato. abandonar a área. Agora, é preciso também dizer que, de facto, temos que considerar esse crescimento urbano acelerado e desordenado que a cidade de Luanda vem conhecendo, primeiramente por causa da guerra civil que durante 27 anos assolou o nosso país, mas também, por outro lado, em decorrência do chamado êxodo rural. E outras populações que vêm à busca de oportunidades no mercado formal, mas sobretudo informal, aqui na capital do país. Agora, esses bairros cresceram de forma, dizia, desordenada e muito acelerada, e as estruturas afins do Estado nem sempre acompanham esse processo de crescimento, como o Sr. Inspetor aqui muito bem mencionou. Exato. Logo, esses jovens que abraçam a prática do crime, em muitos casos, também nasceram e cresceram nesses bairros, às vezes sem enquadramento necessário no sistema de ensino, sem uma profissão, enfim,
São problemas sociais diversos que, portanto, como todo o fenómeno social é complexo, é total, é multidisciplinar, isso precisa de uma grande abordagem para a resolução desses problemas do ponto de vista social. Exatamente. E em função aos dados avançados aqui pelo doutor Itiandro Sloven Simões, podemos considerar a nossa cidade capital ainda uma cidade segura, apesar de haver estas exceções que de alguma forma preocupam a todos nós, e fica aqui um novo desafio a ser lançado para a Polícia Nacional no sentido de repor a ordem e a estabilidade, sobretudo nesta zona do Tanque 1, município de Belas.